Olá pessoal, você está gostando do nosso canal? Se está, então curta, compartilhe com os outros, com as outras, assine e não se esqueça de apertar, clicar no sininho aí, porque assim o canal vai em frente e contamos com você. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Caminhando. Nesta quarta-feira, com um tema muito importante para toda a América Latina e para o Caribe. Mas nós estamos no Brasil, falamos português, principalmente para nós. E eu tenho aqui a alegria de ter comigo Anderson Guzmão e Darlan Oliveira, nossos queridos irmãos e amigos, que vão nos conduzir nessa conversa de hoje. Anderson. Mais uma vez é uma alegria estar junto com vocês, caminhando nessa jornada semanal, né? E hoje, Marcelo, Darlan atendeu nosso pedido da semana passada e está se fazendo presente para dar continuidade nessa etapa do dia a dia, né, Darlan? Como é que foi essa semana aí de férias que você teve aí em Salvador? Salve Anderson, salve Marcelo, um salve especial a todos e a todas que nos acompanham. Não foi ainda bem umas férias, né? Digamos que a gente está se preparando para entrar no clima das férias, mas acredito que até chegar ao finalzinho aí a gente consiga entrar no ritmo e dar uma descansada legal. Esse tema de hoje que a gente traz no Caminhando é um tema muito importante porque para os políticos de direita falar em Bolívar parece até que está se falando de um crime, né? Ou se cometendo um crime. E eles falam da Venezuela como se fosse o inferno. Prova disso foi na campanha eleitoral, onde muitos eleitores, né, da direita, muitos defensores da direita, diziam que se quisesse tal coisa, vá para a Venezuela. E aí, como daqui a 2 dias é a data do nascimento do Simão Bolívar, nasceu em 1783, é importante a gente tomar esse assunto para o nosso caminhando. Não é isso, Marcelo? Isso mesmo, Darlan. Olha, uma alegria muito grande. E as pessoas conhecem muito pouco. Nos países da América Latina, por todo canto que eu vou, que eu viajo, que eu encontro, Simão Bolívar é um personagem conhecido. E é engraçado que mesmo, por exemplo, o pessoal conservador, assim, que não, mas respeita. Não há ninguém que ache que Simão Bolívar é um criminoso, a não ser o Império Norte-Americano e alguns políticos de direita no Brasil. Simão Bolívar nasceu numa família nobre e rica da Venezuela. Ele nasceu em Caracas. Ele perdeu os pais muito cedo e foi colocado por um tio, a família é muito rica. Então, contratou para ele um professor particular. E esse professor era um filósofo muito importante da época, Simão Rodrigues, um filósofo que defendia a liberdade para todas as pessoas humanas e a educação para as crianças negras e indígenas. Na época, era proibido, era crime de morte você ensinar a alfabetizar um negro ou um índio. O negro ou índio morria e você também. Então, Bolívar se envolveu dessa maneira desde muito cedo, desde menino, com uma visão de mundo contra a escravidão, contra o imperialismo. E em 1799, ele tinha 15 anos de idade, os tios, que eram nobres, ricos, mandaram ele à Espanha. Ele passou 3 anos lá, em contato com a corte, com o pessoal aristocrático, e acabou casando com uma moça dessas famílias aristocráticas, que se chamava Maria Teresa, e voltou com ela para Caracas. E chegando em Caracas, como ele não ficava quieto, é como uma pessoa que agora, durante a epidemia, continua no contato com muita gente, ele ia para os bairros pobres, e a mulher queria ir com ele. Ela pegou, coitada, febre amarela e morreu. E ele teve um sofrimento imenso, mas no lugar de ele concluir com aquilo que ele tinha que se afastar, ou que aquela morte dela significou que ele perdeu em se engajar, ele concluiu o contrário. Ele disse:
juro diante do Deus de meus pais que eu não permitirei que o meu braço descanse, minha alma sossegue, até romper todos os grilhões, todas as correntes que nos oprimem. E aí ele dedicou a vida dele toda à libertação da América do Sul. Aí as pessoas diziam, mas você vai fazer uma guerra? Guerra é uma coisa horrível. Guerra é um mal terrível. Você não vai poder libertar o povo através de guerra. E aí ele tem aquela frase que eu acho muito importante. Ainda que a guerra seja o resumo de todos os males, a tirania é o resumo de todas as guerras, portanto é pior. E aí, com a bandeira liberdade ou morte, ele conseguiu juntar 2.400 homens, era muita gente. E aí a gente diz 2.400 homens, mas não diz que também tinham mulheres nessa guerra, que resolveram sair de casa para trabalhar com eles. E eles marcharam pelas selvas do rio Orinoco, que é uma coisa terrível, Pantanal, animais selvagens, isso em 1800 e pouco, né? E depois ele subiu a Cordilheira dos Andes, 4.000 metros de altura. Ele percorreu a pé 5.000 quilômetros, gente. Vocês imaginem, com homens sem dinheiro, sem comida, sem roupas. Então, o que é que movia, o que é que mexia? O sonho. E aí, até hoje, essa caminhada, essa marcha, é considerada um dos maiores feitos militares de todo o mundo. E aí ele conseguiu apoio de generais locais e conseguiu libertar Equador, Chile, Bolívia, Argentina e estou esquecendo algum país. Quer dizer, sem falar na Colômbia e Venezuela, claro. Então, ele conseguiu isso tudo, uma coisa maravilhosa. Eu conto isso no meu livro Para Onde Vai Nuestra América. Não estou mostrando aqui para fazer propaganda do livro, mas para dizer que se alguém quiser aprofundar essa história, pode encontrar lá. Anderson. Então, Marcelo, você fala que ele teve essa situação de ter falecido cedo, né, também, aos 40 anos de idade, depois de ter feito tudo isso. Você acha que ele teria sido envenenado pelos seus amigos, seus auxiliares, o pessoal que estava envolvido com ele ali? Ou você acha que foi a forma que ele foi abandonado, né? Pobre, na solidão. Como é que você pode explicar isso? Que você Olha, também explica no seu livro, né? a história não prova nada. Então, há essa suspeita de envenenamento, mas o que é importante é perceber uma outra coisa. É que ele fez toda essa luta para libertar do Império Espanhol e ele conseguiu que mesmo o pessoal de classe média, de burgueses, da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Chile, entrassem nisso. Famílias ricas entraram para libertar o país da Espanha. Agora, quando ele disse assim, bom, libertamos da Espanha, então é claro que todos nós somos livres, aí eles disseram não, o branco sim, mas negro e índio não. A gente quer que os negros continuem nossos escravos. A gente quer que os índios continuem nos servindo. E aí foi a divisão. O Bolívar disse de jeito nenhum. Ou liberta tudo ou não liberta nada. E aí eles se voltaram contra ele, foram tirando todo o poder dele, ele foi perdendo tudo. Por exemplo, ele mandava uma medida para o Congresso votava contra. Ele propunha uma coisa, todo mundo era contra. E aí ele foi ficando abandonado, né? E ele morreu oficialmente de tuberculose, com 40 anos. Tuberculose era uma doença que até o começo do século XX matava. E como é que ele pegou tuberculose? Porque ele era um homem que, mesmo no poder, mesmo quando ele conseguiu libertar tudo e era o grande herói, ele nunca ficou quieto no palácio. Ele estava nos bairros populares, nos Andes, passando noite acordado. Ele pegou tuberculose por causa disso. Então, ele é verdadeiramente um mártir, uma testemunha importante. Não é? Darlan.
Muito bem, Marcelo. Aí a gente percebe que quase 200 anos depois da sua morte, né, a América Latina, infelizmente, continua dividida e dominada pelo império econômico das multinacionais, também do poderio militar norte-americano e de uma elite escravocrata que não muda. Há pouco mais de 20 anos, o presidente Hugo Chávez conseguia tirar a Venezuela da lista dos países mais pobres do continente, o que era um grande feitio. Conseguia acabar com a fome no país, conseguiu fazer a reforma agrária, e até que o povo votou em uma nova constituição e o país passou a se chamar República Bolivariana da Venezuela. E aí eu queria saber de você, né, provocar esse bolivarianismo atual que o governo da Venezuela vive é o mesmo de Simão Bolívar? É claro, é inspirado por ele, é nele que se... É por isso que se chama República Bolivariana, né? E era uma proposta para a América Latina inteira. Agora, lógico que é atualizado para hoje. Por exemplo, na época lá de 1800 e pouco, a guerra que o Bolívar fez foi o meio. Hoje, a Venezuela não propõe guerra nenhuma. Quer dizer, propõe que isso seja feito a partir da educação, a partir da democracia formal. O presidente Hugo Chávez submeteu a não sei quantas eleições. Na primeira ele perdeu, foi preso. Então, o método é outro, mas o espírito é o mesmo. E aí, qual é a proposta? 3 coisas fundamentais. Primeiro, integrar todo o continente em uma única pátria grande, respeitando a autonomia de cada país. Quer dizer, o Brasil continuaria Brasil livre, ninguém mexe aqui, mas criando uma solidariedade continental. Segundo ponto, libertar o continente inteiro de todo tipo de imperialismo, tanto de fora como de dentro. Não é só a gente botar para fora as multinacionais, mas uma empresa, mesmo brasileira, que oprima o povo, também não pode. Terceiro, caminhar para um novo tipo de socialismo democrático a partir das culturas indígenas. Essa era a proposta do presidente Chávez, essa é a proposta da Venezuela, que primeiro ninguém divulga. Eu estou contando uma coisa a vocês. Quem de vocês já leu sobre isso? Onde é que isso está? Qual é o jornal que publica? Nada, absoluta, censura total. E aí, com a guerra que é feita, atualmente a Venezuela não está nada bem, mas o povo está resistindo. Anderson. Existe uma guerra que o governo dos Estados Unidos, né, faz contra a Venezuela através da fake news, né? Que teve todo aquele processo, que é aquele terrorismo do cotidiano, né? E que fez muita gente sofrer. E Cuba é um dos países que ainda resiste a esse império dos Estados Unidos há mais de 60 anos. E a Venezuela também resiste. Darlan? A gente está chegando ao finalzinho, né, de mais um Caminhando na Alegria, e profetas e poetas nos asseguram: é quando a noite se torna mais escura que a madrugada chega mais luminosa. Nenhuma política genocida de extrema direita nos tirará a esperança e a força de lutar. Viva Bolívar, beijo no coração e a gente segue caminhando. Até a próxima. Vamos caminhando. Viva Bolívar. Viva Bolívar, gente. Até quarta. Vamos embora, que esperar.